Meu amigo vascaíno, processo de due diligence é concretizado entre Vasco da Gama e o grego Marinakis, e o magnata grego dá o aval para que o departamento jurídico dele possa prosseguir na investida para comprar a Vasco SAF. Isso mesmo. A gente vai falar muito aqui sobre essa proposta do magnate que deve chegar aqui no Vasco da Gama nos próximos dias, mas um avanço tremendo, porque o processo de due diligence está concluído. O seguinte, a gente vai falar também muito aqui sobre a situação envolvendo reforços, tá? Porque, olha, muitas novidades no sistema defensivo do Vasco da Gama, muitos jogadores surgindo aí, algumas surpresas aí, jogador que o Vasco simplesmente negociou no ano passado, o Vasco retomando negociações aí, situação de volante experiente aí que foi cogitado no Vasco da Gama, e vamos falar da situação do ataque. Renovações de contrato aí, o Vasco renova aí com um jogador por mais 2 anos, e a gente vai falar sobre outras renovações de contrato também, e sobretudo a chegada hoje é o primeiro dia do Carille como treinador do Gigante da Colina. Carille hoje que vai conhecer as instalações do Vasco no CT Moacir Barbosa. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você simplesmente se inscrever. Vamos lá? Vamos começar falando aqui sobre a situação envolvendo o Carille. Carille ontem chegou aqui no Rio de Janeiro. Hoje ele vai conhecer as instalações do CT Moacir Barbosa e muito se espera aí do Carille. O Carille que só vai ser apresentado à imprensa e à torcida depois do dia 6 de janeiro. Mas o Carille hoje já começa os trabalhos no CT Moacir Barbosa, certo? Visando a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, estreia esta que acontece no dia 11, certo? E confirmadíssimo, às 16h30 no sábado, o Vasco da Gama enfrentando em São Januário o Nova Iguaçu. Bom, o seguinte, agora a gente fala aí sobre a situação de renovação de contrato, tá? Me causou muita surpresa, tá? O Vasco renovou com o Vitor Luiz até 2027. Isso mesmo. 2 anos de contrato aí com o Vitor Luiz. O Vasco, para ter assinado com o Vitor Luiz por mais 2 anos, é um indício e que o Piton realmente deve deixar o Vasco da Gama. Piton que tem uma proposta aí da Roma ali, na faixa de 60 milhões de reais. Então, é o seguinte, o Vasco renova com o Vitor Luiz, um jogador que sempre que precisou dele esse ano, ele deu conta do recado, né? Chegou a fazer até gol em clássico contra a equipe do Fluminense. Bom, a situação é a seguinte: além do Vitor Luiz, que renovou com o Vasco até 2027, o Vasco aguarda a chegada aí do Payet essa semana. E também pegou de surpresa que o Vasco quer estender o contrato do Payet até dezembro, certo? Eu achava que o Vasco da Gama iria simplesmente ali se desfazer do Payet, que é um jogador ali caro e tem problemas físicos, mas o Vasco quer ter o Payet pelo menos até dezembro. O Vasco brigando aí para renovar o contrato do Payet. A mesma coisa a situação do contrato do Coutinho, que está acabando agora em maio. O Vasco já conversa com o Aston Villa para fazer a prorrogação desse contrato por mais 1 ano, certo?
além da situação do Léo Jardim, proposta na mesa aí para 3 anos de contrato com um goleiro aí de seleção brasileira, tendo gatilho para mais um, e a situação do Vegetti, tá? O Vasco vai renovar com o Vegetti, o Vasco vai colocar uma multa rescisória ainda mais alta, e quem quiser tirar o Vegetti do Vasco vai ter aí que pagar a multa, certo? Então, renovações importantes caminhadas aí. Vamos falar sobre reforços, pessoal, e vamos começar aqui pela situação do setor defensivo, porque é o setor que o Vasco mais vai investir esse ano. O Vasco já trouxe o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, que são duas apostas, tá? O Vasco vai tentar mais jogadores ali experientes. Além daquela situação lá do Balbuena, que a gente já explicou aqui no nosso canal, que é uma negociação que tem que ter paciência, que o Vasco não vai botar dinheiro agora no Balbuena, porque pode até fazer um pré-contrato com o jogador tem o vínculo dele terminando em junho, faltam 5 meses, o Vasco não vai botar dinheiro forte nessa situação. O Balbuena tenta uma rescisão lá de contrato, mas se tiver que o Vasco simplesmente colocar dinheiro, o Vasco vai aguardar o meio do ano aí, fazendo um pré-contrato com o Balbuena. Mas o seguinte, ontem a gente teve novidade. Situação do jogador Nathan Cardoso, zagueiro que estava lá no Seattle Sounders, da Major League Soccer, né? Foi oferecido ao Vasco da Gama. Nathan Cardoso, aí, que tem 29 anos, passou por seleção sub-20 brasileira e foi jogador de base aí do Palmeiras, chegou a disputar campeonato sul-americano pela seleção brasileira. Jogador que foi oferecido, o Vasco está avaliando este nome. Outro jogador, esse pegou a gente de surpresa, foi o Maurício Lemos, uruguaio, que disse não ao Vasco da Gama, né? A família dele não quis vir para o Rio de Janeiro. O Vasco abriu negociações novamente aí com o uruguaio, que rescindiu recentemente com o Galo, o Maurício Lemos. O Maurício Lemos é um bom zagueiro? É. O que me preocupa é a parte física dele, tá? Há 2 anos atrás, ele foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro com a camisa do Atlético, titularíssimo. Mas desde a contusão, perdeu espaço lá e praticamente não jogou, certo? Então me chamou muito a atenção. O Vasco tomou um toco desse jogador, voltou atrás. Jogador Pedro Henrique, que é uma unanimidade, o Vasco tenta a contratação aí do Xerifão. Informação que vem na parte da manhã que o Vasco fez uma contraproposta ao Red Bull Bragantino, aquele mesmo Pedro Henrique, de 29 anos, que jogou pelo Corinthians, jogou pelo Atlético do Paraná. O Vasco tentou envolver o Léo Pelé nessa negociação e casar mais 1 milhão de euros. O Red Bull Bragantino não aceitou e o Vasco da Gama tenta aí a contratação do jogador Pedro Henrique. Esse aí é muito bom jogador para vir para São Januário. O clima dele lá não está bom em Bragança Paulista, tá? A gente continua falando aqui agora sobre a situação de volante. Ontem surgiu uma situação de Fernandinho no Vasco da Gama. A gente foi atrás, né? O empresário dele é o Brantini, Grupo Brantini, não tem proposta, tá, sobre o Fernandinho ainda, tá? Não chegou nada aos empresários dele, ao Grupo Brantini. Perfeito, sobre o Fernandinho aí. O Vasco também tenta a situação do Guilherme e o Vasco tenta também a contratação aí do Wanderson. Esses dois jogadores já estão com propostas, aguardando aí, respectivamente, a resposta do Santos e do Internacional de Porto Alegre. O seguinte, vamos continuar aqui para a gente falar sobre o assunto principal do vídeo, que o Magnati concluiu o processo de due diligence. O que é, Laureano, esse processo de due diligence? É aquele processo de investigação, de análise, que vive avaliar ali os riscos, né, e as oportunidades de um negócio ou um investimento, né, antes de se fechar um acordo, né? O objetivo é embasar a tomada de decisão, minimizando ali riscos, né, e maximizando ali as chances de sucesso,
certo? Então, foi feita uma auditoria muito complexa aí, sobre o aspecto financeiro, jurídico, trabalhista, contábil, fiscal do Vasco da Gama, e o Magnati entendeu que o Vasco da Gama é viável. Então é o seguinte, o Magnatis, ele conclui o processo de due diligence e nos próximos dias, tá, o Magnatis vai formalizar uma proposta oficial ao Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? Então a gente passa essa situação para vocês, tá? Houve reunião, sim, via videoconferência, tá? Mais engraçado que ontem o Fábio Azevedo falou que não teve reunião, hoje ele já voltou atrás. Tu vê a sacanagem que é feita, né? Mas houve a reunião, o processo de due diligence estaria ali concluído, e me pegou até de surpresa, porque eu achei que isso fosse se arrastar até fevereiro, né? Então a gente vê aí que as coisas estão andando e andando por demais, tá? Então, vamos aguardar. O Pedrinho não vai confirmar isso, porque isso aí está em fase aí de confidencialidade, né? Tem os NDAs ali que eles não podem falar, mas as informações chegam para a gente, perfeito? Deixem nos comentários o que vocês acham disso. O Grego está vindo aí, a gente pode ter um aporte muito forte aí para o próximo ano. Perdão, agora para o mês de janeiro, certo? Bom, agradeço pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!